Bom dia, meu nome é Eduardo Simonini, eu sou psicólogo, também professor pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. E eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com você sobre Sigmund Freud e a psicanálise. E assim, é uma conversa breve, né, porque a psicanálise freudiana ela é um corpo de conhecimentos muito complexo, muito amplo, que foi inclusive revisitado por Freud durante toda a vida. É difícil falar que assim a psicanálise foi escrita de uma única leva por Freud, que um livro ele manteve sempre os mesmos argumentos desde a primeira edição. Não, Freud fazia complementações, ele revisitava, ele se questionava, né? Então foi um trabalho que acompanha, vivo, dinâmico, que acompanha a vida de Freud. E um trabalho tão poderoso que grande parte das terapias que nós conhecemos hoje, elas se construíram a partir da psicanálise ou contra a psicanálise. Né? Mas a psicanálise sempre foi uma grande referência por trazer em evidência uma terapêutica sobre um homem privado, sobre o ser humano, sobre a intimidade humana. O que antes muitas vezes era relegado aos padres, à igreja, à prática da confissão, a psicanálise medicaliza essa prática da confissão, trazendo todo um novo panorama sobre a experiência humana a partir da busca das lógicas desse inconsciente. Né? Hoje é muito comum, todo mundo fala inconsciente, consciente, consciente, mas esse conceito de inconsciente no século passado, ele era um conceito muito mais místico do que necessariamente científico. Nada científico, diga-se de passagem. Né? E Freud, ele força esse conceito num mundo positivista, num mundo que buscava as certezas, que buscava a experiência com o concreto, e ele traz uma outra perspectiva de que o ser humano, ele não necessariamente é guiado pela razão, pela racionalidade, como propunha o mundo positivista na época onde Freud cresceu. O ser humano havia dentro dele, nas dinâmicas relacionais que ele construía, outros universos, outros pontos que passavam batido, né? Que não tinha a dimensão da consciência, mas exatamente do inconsciente. Outros autores discutiram isso, sabe? O Freud ele não é o primeiro autor a falar do inconsciente. Gustave Le Bon, por exemplo, ele vai discutir sobre a psicologia das multidões e ele vai defender uma concepção aqui de que muitas das nossas ações não estão inscritas na racionalidade, mas em fatores inconscientes que muito da origem das nossas atitudes se dão por instâncias que nós nunca imaginamos. Né? Isso tudo antes de Freud. Georges Grodeck, num livro chamado Livro Disso, ele vai propor a questão do inconsciente aqui. Grodeck depois terá altos debates com Freud para dizer que ele, Grodeck, tinha proposto as lógicas do inconsciente, principalmente o fator sexual desse inconsciente, antes mesmo de Freud, mas depois Freud e Grodeck ficam de boa, e Freud inclusive usa um conceito de Grodeck, o isso, o livro disso, para o conceito de id. Né? Mas assim, o Freud não foi o primeiro a falar do inconsciente, mas ele é o primeiro a sistematizar de uma forma ampla toda uma teoria desse inconsciente. Uns falam que Freud não descobriu o inconsciente, uns falam que Freud inventou o inconsciente. Inventou o inconsciente a partir das suas relações europeias, austríacas, burguesas, né? E pega esse inconsciente de uma época, uma produção inconsciente de uma época, e busca generalizar para a experiência humana como um todo. É uma crítica que se faz à psicanálise, mas é uma crítica que não diminui a importância da psicanálise no disparador de pensar essa outra dinâmica, essa outra instância, que são o universo inconsciente dos seres humanos. Né? Então, assim, Freud, ele nasce numa família judia,
em 1856. Ele é fruto do segundo casamento do pai dele. Né? O pai dele, os irmãos imediatos de Freud são todos muito mais velhos que ele, quando o Freud nasce. E assim, a mãe de Freud era muito jovem, muito mais jovem que o pai. Né? E essa relação, né, com a mãe depois vai ser muito marcada depois no complexo de Édipo, né, que Freud tinha muito, gostava dos pais, tinha muita admiração pela mãe, né, uma família onde ele foi, ele teve preferências no tratamento, né, é dito que as irmãs dele, por exemplo, tinham que parar aulas de piano para ele poder estudar, né, e Freud, ele queria ser famoso. Ele nunca escondeu essa ambição de deixar a sua marca de importância no mundo. Sabe? Ele estudou medicina e em uma das cartas que ele escreveu para então noiva dele, Marta, Freud dizia assim: hoje eu fiz algo que meus biógrafos vão se remoer, né? Meus biógrafos futuros vão se remoer. Queimei todas as minhas anotações. E Freud não era nada naquela época, não era conhecido, não tinha feito nenhuma grande impacto, né, em suas pesquisas no mundo. Ele, por exemplo, ficou muito próximo de descobrir, ele trabalhava com fisiologia, laboratório de fisiologia, ficou muito próximo, por exemplo, de descobrir o neurônio. Né? Depois Freud começou a se empolgar com o estudo da cocaína. Né? A cocaína não é essa droga na época, né? Isso no século XIX, a cocaína não era essa droga proibida tal, e com todos os malefícios dela já mapeados. Né? Freud se empolgou com a cocaína pelo estímulo que a cocaína oferecia, e a cocaína para ele curava tudo, de enxaqueca a diferentes dores, né? Curava, então, se não me engano, um paciente dele, não sei, estava viciado em ópio, aí Freud colocou cocaína. Tem uma história assim, depois eu tenho que verificar a verdade, mas o cara melhorou. Sabe? E Freud falou, tá vendo, a cocaína cura até outros vícios, né? Só que viciou em cocaína, né? Mas o Freud, por exemplo, ele era muito tímido. Freud era um cara tímido, não era um cara todo espontâneo, não. E ele mandou uma vez uma carta para Marta, né, a noiva dele, que eles se encontravam assim 1, 2 vezes por ano. A maior parte do namoro de Freud com Marta, que depois ele se casou com ela, foi por cartas. E ele falava para Marta assim, que ele mandou uma carta com um papelotezinho de cocaína, falar para ela cheirar aquilo para as bochechas dela ficaram mais rosadas. E Freud, tímido, uma vez encontrou com Marta e falou que cheirar cocaína para chegar para ela como um homem forte, viril, confiante, que Freud era um homem seguro. Né? Então isso aí, tem até um livro chamado Freud, a cocaína, tal, que situa os experimentos de Freud com a cocaína. E, inclusive, ele comenta com um amigo dele, que é oftalmologista, né, sobre a cocaína e tal, e esse amigo usa a cocaína como anestésico em operações oculares e fica famoso. Aí Freud perde a chance dessa fama. Né? Freud ele teve que parar de trabalhar com fisiologia porque ele era um cara pobre, ele não tinha uma família para bancá-lo, né, no laboratório de fisiologia, e ele foi trabalhar com clínica, né? Trabalhar com clínica, teve um grande amigo dele, médico, que ajudou muito ele no começo da clínica dele, chamado Joseph Breuer, né? E Freud, em 1885, em outubro de 85, tinha Freud mais ou menos 29 para 30 anos, Freud ele foi fazer um estágio, né, com um grande neurologista chamado Jean-Martin Charcot. Charcot é o pai da neurologia moderna, mas Charcot ele conseguiu mapear
muitas das doenças nervosas, descrever as peculiaridades de cada doença, né? E ele trabalhava no hospital francês, chama Salpêtrière, e que existe até hoje esse hospital, e era um hospital que recebia muitas mulheres com uma doença chamada de histeria, né? A histeria era uma doença considerada como inicialmente como um problema eminentemente feminino e relacionado inicialmente a uma inflamação no útero, né? Até que Hister significa útero, né? Seria uma inflamação uterina. Depois ela passa a ser relacionado a uma coisa imaginativa, uma coisa que não existe. Por quê? A histeria não tinha nenhuma correlação do sintoma histérico com a fisiologia humana. Porque, por exemplo, a pessoa tinha cegueira histérica, a pessoa ficava cega, mas quando se examinava os olhos, a fisiologia da pessoa, dos olhos, não via problema nenhum ocular. Ou paralisia histérica, a pessoa não conseguia andar, por exemplo, não conseguia mexer um braço, mas quando você vai ver a anatomia, todo o sistema nervoso da pessoa, não tinha nada que justificasse. Gravidez histérica, a pessoa começa, você vê muito isso em animal, por exemplo, também, né? Começa a ter desenvolvimento, enche o abdômen, os seios se entumecem, todos os sintomas de uma gravidez e não existe gravidez. Então a histeria é como um parece, mas não é. E ninguém entendia qual é o processo. Porque na época de Freud, a grande orientação era, como eu falei para vocês, a positivista. E a positivista, na medicina, o movimento positivo na medicina, ele considerava que todas as doenças poderiam ser explicadas por fisiologia. E Freud, inclusive, começa na medicina trabalhando com fisiologia, né? Como falei, ele quase descobriu o neurônio, né? Ele vai atrás de Charcot, né? Para entender a questão da neurologia do cérebro, né? Tal, fisiologia cerebral. E quando Freud ele visita nessa experiência com Charcot, que ele ficou lá traduzindo uns livros de Charcot, que Charcot era francês, tal, ele ficou traduzindo uns livros de Charcot, tal, mas Freud ele começou a acompanhar as aulas de Charcot, e as aulas de Charcot eram aulas assim que tinham um grande público, e eles traziam a paciente, né, a paciente histérica, e Charcot demonstrava os sintomas daquela paciente. E principalmente demonstrava como aqueles sintomas não tinham nada a ver com a fisiologia, porque Charcot ele hipnotizava a paciente e fazia com que a paciente que não andava caminhasse, por exemplo, né? Mostrando que havia uma doença que sob hipnose era suprimida. E nesse sentido Charcot ele acreditava que a hipnose era fruto de uma degeneração do sistema nervoso, né? E não necessariamente de problema fisiológico específico de algumas áreas. Freud ele via aquelas apresentações de Charcot e ele começou a ter umas ideias diferentes das de Charcot, né? Porque não se esqueçam, Freud queria ser famoso, né? E como fama, Freud ele tinha que desenvolver alguma coisa inédita, pegar um pensamento e criar um sentido novo, né, naquela dinâmica. E Freud inclusive comentou com Charcot uma experiência desse amigo médico, Joseph Breuer, né, com uma paciente dele, de Breuer, que entrou para a literatura psicanalítica como chamada de Ana O. Tá? E Charcot ouviu, né, mas não deu muita atenção a Freud, sabe, sobre essa experiência, mas Freud ele começou a contestar, ele volta para Viena, né, onde ele estava morando, na Áustria, e começa a contestar um pouco a justificativa que Charcot dava para a doença. Por quê? Porque Freud ele começou a pensar na origem sexual da histeria.
não numa origem fisiológica ou degeneração do sistema nervoso, mas uma origem sexual. E isso é muito importante, a questão da sexualidade na psicanálise e o papel dessa sexualidade no inconsciente, não porque Freud era um tarado, né? Ele fala assim, tudo na psicanálise é sexo, não. A gente tem que entender a época onde Freud vai pensar a psicanálise e a sociedade em que Freud pensa a psicanálise. Por isso que alguns falam, né, especial um psicanalista francês chamado Félix Guattari, eles falam que Freud inventa uma psicanálise a partir do seu tempo. Inventa um inconsciente que ele pretendia geral, universal, mas um inconsciente a partir do universo vienense em que ele vivia. Porque Freud começou a construir com Breuer uma teoria para explicar a histeria, chamada teoria da sedução. Freud considerava que a histeria era fruto de um trauma de natureza sexual que a pessoa tinha vivido, as mulheres em questão, né, tinham vivido muito cedo na vida, muitas vezes na fase de criança, e tinham bloqueado, esquecido esse esquecido, entre aspas, né, de tal trauma, vivido normalmente, até que emerge a adolescência, emergem os desejos sexuais, e aí esse trauma, então esquecido, volta, mas não volta racionalizado, não volta como uma lembrança concreta, volta como um sintoma, volta como uma paralisia, porque ele é proibido de ser narrado, proibido de ser falado, porque toda uma dinâmica sexual na Viena e na Europa do século XIX, início do século XX, era proibido. Não se falava de sexo de uma forma aberta, de uma forma explícita. A sexualidade era vivida às escondidas. Então, esse esconder da dinâmica sexual aparecia na forma de sintomas, né? Então, tem um livro, adquiri até há pouco tempo, estou lendo ainda, sabe? De um austríaco, né, contemporâneo de Freud, que inclusive trocou cartas com Freud, que tem um livro que escreveu sobre Freud, onde aparecem inclusive essas cartas. Esse austríaco que fugiu da Segunda Guerra Mundial, né, vindo morrer no Brasil em 1942, né, chamado Stefan Zweig. Stefan Zweig, ele escreveu esse livro aqui, Autobiografia, O Mundo de Ontem, em que ele conta a vida dele, o processo que o fez sair da Europa, toda a perseguição nazista que sofreu, as questões que envolveram a Primeira Guerra Mundial, mas o mundo de ontem é um mundo também da Viena que ele viveu, né? E Zweig, ele fala uma coisa muito interessante, que eu marquei aqui para mostrar para você, para ilustrar como era o universo sexual de Viena. Um universo sexual onde emerge a discussão da psicanálise freudiana, né? Para a gente entender por que Freud começou a acompanhar o inconsciente a partir das lógicas do silenciamento da sexualidade. Zweig, ele fala o seguinte: com seu método pouco psicológico de encobrir e omitir, a sociedade de então conseguiu exatamente o oposto. Ao tentar, em seu constante temor pudico, farejar qualquer traço de imoralidade em todas as formas da vida, literatura, arte, indumentária, a fim de coibir qualquer provocação, na verdade, era obrigada a pensar o tempo todo no imoral. Alguém pode imaginar hoje que, na virada do século XX, quando as primeiras mulheres ousaram sentar-se numa bicicleta ou no lombo de um cavalo, os camponeses tenham apedrejadas destemidas? Que na época em que eu ainda frequentava a escola, os jornais vienenses travassem longas discussões sobre a novidade proposta e terrivelmente obscena de que as bailarinas da ópera deveriam dançar sem meias? Que foi uma sensação inédita quando Isadora Duncan, em suas danças clássicas, sob sua túnica branca mas felizmente longa,
mostrou pela primeira vez os pés descalços em vez das habituais sapatilhas de cetim? Aquela geração a que se proibia qualquer esclarecimento e qualquer convívio com o sexo oposto era 1000 vezes mais afeita ao erotismo do que a juventude atual com sua liberdade amorosa muito mais ampla. Pois o que é proibido estimula a cobiça. E quanto menos os olhos enxergavam e os ouvidos ouviam, tanto mais os pensamentos sonhavam. Então, era uma sociedade que proibia as discussões da sexualidade, uma sexualidade que era vivida nos subsolos, né? Eram vividas em prostíbulos, eram vividas em guetos, mas guetos que sustentavam toda uma maneira socialmente bem modelada, né, de civilização, né? Então havia essa contradição, esse universo velado do sexo, onde as mulheres, por exemplo, não podiam mostrar o calcanhar. As mãos cobertas, as vestimentas eram feitas para esconder o corpo, onde o marido só conheceria o corpo da esposa no momento das núpcias, e provavelmente só o marido conheceria, por exemplo, o tornozelo da esposa, né? Porque grande parte do corpo eram tampados, porque eram vistos como possibilidades de obscenidades, né? Então era esse mundo que Freud começa a pensar essa sexualidade. Aí você vê o quanto Freud foi revolucionário e o quanto ele entra por um lugar pantanoso e pedregoso. Ele pôde trabalhar nisso, pensar as teorias dele, porque ninguém lia Freud. Ninguém se importava com Freud. Sabe, as pessoas foram se importar mais com Freud lá para a década de 20, 1920. Mas no início, Freud era uma pessoa amplamente desconhecida, mas que trabalhou num processo solitário. Por exemplo, ele e Breuer construíram essa teoria da sedução a partir inclusive uma experiência do próprio Breuer, né, com essa Ana O, com essa menina, essa Ana O, Breuer acompanhou entre 1880 e 1882, com uma menina muito inteligente, imaginativa, um adolescente que estava sofrendo por uma série de sintomas, né? Eu até elenquei aqui: falta de apetite, tosse nervosa, perturbações na vista, perda de sensibilidade, paralisias parciais, lapsos mentais, alteração de humor, alucinações com caveiras, esqueletos, cobras, hidrofobia, medo de água, ela não conseguia tomar água. Lógico que não foi tudo de uma vez. Esses sintomas variavam muito na vida da Ana O. E o Breuer, ele era o médico dela e foi atendê-la, né? E às vezes ela entrava num estado hipnótico, sabe? Ela tinha umas convulsões e entrava num estado onde ela ficava semiconsciente. E Breuer aproveitou aquela oportunidade para conversar com ela. E nessa conversa ela narrava situações que haviam produzido angústia nela. Por exemplo, uma situação que ela desenvolveu hidrofobia, medo de água, ela narrou nesse estado hipnótico que tinha visto um cachorro lambendo um copo d'água. E aí ela ficava muito angustiada com isso e voltava aquela sensação ruim, e ela tinha uma experiência chamada de catarse, é um sofrimento que liberta. E ela lembrava da situação, sofria de novo a situação, mas quando ela voltava curada, né? Ela conseguia beber água depois que ela superava aquele problema, encarava aquele problema no estado hipnótico. E Breuer começou a induzir essas hipnoses nela, começou a induzir esse estado na Ana O. E ele foi, dessa forma, tirando sintoma por sintoma. Os sintomas pioraram muito, porque no período do tratamento o pai da Ana O morre e tal. Mas Breuer foi uma presença constante por 2 anos na vida dela, tirando sintoma por sintoma.
né, pela hipnose. Né? Ana O chamava essa experiência de limpeza da chaminé, né? Porque ia fazendo voltar as angústias, as dores, os problemas, ia limpando, né, os tópicos que eram esquecidos, né, que eram da ordem do inconsciente. Não se pensava muito nesses termos, assim, Breuer não chegou a teorizar dessa forma, mas era o inconsciente, aquilo que não estava dado à consciência, que Breuer estava mergulhando e estava encontrando. Então, nessa experiência, a Ana O foi curada, né? E em 1882, por aí, Breuer deu por finalizado o tratamento, já que a menina tinha acabado com todos os sintomas, estava estável. E aí ele deu alta, né? Mas pouco tempo depois, ele foi chamado às pressas na casa da menina, porque ela estava tendo outra convulsão. E quando Breuer chega no quarto dela, a menina está com as pernas abertas, tipo na posição de quem está tendo filho, com a mão na barriga e gritando assim: Breuer, venha Breuer, eu estou tendo nosso filho, Breuer. O Breuer ficou doido. Imagina, Sociedade Vienense, onde ele lá, médico, sozinho com a menina, 2 anos tratando, e a menina vem com conteúdo sexual desse, nós estamos tendo nosso filho, Breuer, né? Ele casado, um homem bem conceituado na sociedade de Viena, toda a sexualidade desses homens casados era vivida na clandestinidade, sabe? Os bordéis, por exemplo, de Viena, tinham passagens secretas para receber a alta cúpula, né? Não era visto. Nem Breuer tinha tido relações com a menina, mas ela trouxe um conteúdo sexual que vai marcar muito o pensamento psicanalítico mais tarde. Porque Breuer hipnotiza a menina, tira ela daquele estado, tal, e passa a menina para um outro médico. Ele não volta a atender e fica em silêncio a respeito dessa experiência. Porque é uma experiência que o comprometeria profissionalmente na sociedade vienense. Porque traz um conteúdo sexual. Freud ficou sabendo disso, comentou com Charcot. Charcot não deu muita bola, mas ele volta, depois que viu os experimentos de Charcot com a hipnose, vendo quanto Charcot eliminava também os sintomas pela hipnose, e Freud começa a pensar uma terapêutica, sabe? Como eu posso curar a histeria? E aí ele desenvolve, a contragosto de Breuer, que Breuer não queria mexer nesse vespeiro, não queria contar esse caso. Freud convence Breuer, a 1895, publicar um livro chamado Estudos sobre a Histeria. Tá? Esse livro foi publicado em 1895, 10 anos depois que Freud visitou Charcot. Né? Então Freud, na época, tinha 39 anos, 39 para 40 anos de idade, né, onde ele publica estudos sobre a histeria junto com um relutante Joseph Breuer, né, que não queria que essa história viesse à tona. E Freud propôs essa teoria da sedução, né, que era um trauma de origem sexual, muitas vezes um assédio na infância, que era esquecido inconscientemente por essas mulheres e que voltava à tona, não na forma de palavra, mas na forma de sintoma. Então, porque o sexo não pode ser falado, a sexualidade não pode ser vivida, a sexualidade vienense e europeia era uma experiência escondida. Né? Então, por isso que a gente tem que entender o quanto a psicanálise e a sexualidade, elas fazem parte de uma sociedade, elas fazem parte de um tempo. Né? Freud tenta, como eu falei, estender isso para toda a experiência humana. A sexualidade como sendo a base, né, dos angústias, traumas, tal, para toda a experiência humana. Há os que contestem, né? Não que diminuir a importância de Freud, mas contestem a universalização de uma mesma dimensão sexual, de um mesmo modelo familiar para toda a humanidade. Né? Mas na sociedade vienense era assim que as coisas funcionavam e Freud propôs isso. Óbvio que depois ele hipnotizava as pessoas, chegava lá nos traumas, mas com o tempo ele começou a suspeitar assim, primeiro que muitas pessoas não eram hipnotizáveis, muitas pessoas resistiam à experiência da hipnose, e outras pessoas, ele começou assim, tinha gente que conhecia a história, e Freud ele hipnotizava gente da família dele,
Sabe? E de repente a pessoa começava a contar casos de assédio sexual, tal, e Freud começou a duvidar. Até que ponto alguns desses casos eram da dimensão da fantasia, né? Eram da dimensão da fantasia. E ele escreveu, inclusive, chateado, começou a duvidar. Ele tinha um amigo próximo chamado Leon Fliess, e ele, numa das cartas a Fliess, ele ficou chateado mesmo, falando que ele estava abandonando a teoria da sedução, porque ele não podia pensar que toda a sociedade fosse de estupradores de crianças, né? Ele começou a achar que tinha muita fantasia nas coisas narradas. Essa teoria da sedução depois ela vai ser reformulada, né, de outras instâncias, né, na questão do desejo e tal. Mas assim, Freud ele abandona a teoria da sedução, mas ele começa a seguir uma outra proposta, um outro caminho para chegar ao esse inconsciente. Ele abandona a teoria da sedução, mas não o inconsciente. Não há essa possibilidade de que existe um outro universo não racionalizado que organiza o nosso existir. E uma das pistas desse universo foi dada, inclusive, desse caminho, desse inconsciente, foi dada, inclusive, por uma das pacientes de Freud, né, que, resistindo à hipnose, ela falava assim com ele: doutor, eu quero conversar. Quero conversar. Sabe? Eu não quero ser hipnotizada. E aí, pouco a pouco, Freud começou a usar da escuta, da escuta terapêutica. Aí começa, pouco a pouco, a ideia do divã, onde ele deita a pessoa contra ele, né? Dito que Freud tinha dificuldade de também ficar encarando frente a frente a pessoa, deitava a pessoa e ficava de costas para evitar também esse tipo de ansiedade, né? Mas não importa. A questão é que ele começa a desenvolver a técnica do divã, associada a uma perspectiva de que ele começa a buscar esse inconsciente por outras vias, que ele vai chamar de associação livre de ideias, onde a pessoa... Porque o que acontecia na hipnose? Aqui, vamos pegar aqui, está o núcleo de trauma. Freud começou a pensar que, por exemplo, a pessoa criava fantasias ao redor desse núcleo de trauma, tá, para escapar. Então, muito das narrativas hipnóticas poderiam ser fantasias de proteção para não se tocar no núcleo central de trauma. Então, Freud começou com um outro caminho, né, de construir essa associação livre de ideias, onde a pessoa falaria o que quisesse, como quisesse, e pouco a pouco o psicanalista, na época ainda não era psicanalista, né, a psicanálise ela começa a se organizar aos poucos, né? Mas o Freud começava a fazer pequenas associações entre palavras, narrativas aparentemente soltas, até chegar a uma interpretação que marcasse uma proximidade com o núcleo traumático, né? Igual aconteceu uma vez, quando me perguntam para dar um exemplo de associação livre de ideias, eu me lembro de um estudante que chegou até a mim e falou assim: professor, me dá um exemplo de inconsciente. Eu tenho que fazer um trabalho sobre inconsciente, mas dá um exemplo do que é inconsciente. Eu brinquei com ela. Porque o inconsciente, pelo simples fato de ser inconsciente, já é inconsciente, né? O inconsciente, ele não se dá a razão. Ele acontece e nós assustamos, né? Mas aí eu fiz uma experiência rapidinha dela de associação livre de ideias. Eu virei para ela e falei assim: fale um animal, qualquer animal que você quiser. Ela: cachorro. Eu perguntei: você tem cachorro na sua casa? Ela: sim, eu tenho uma cadela. Tá? E quantos anos sua cadela tem? Eu perguntei. Ela: meu irmão está com 4 anos, essa cadela está com 5 anos. Aí eu mudei rápido o tema, perguntei para ela assim: de quem que você gosta mais, de seu pai ou sua mãe? Ela: dos dois. Aí eu falei: mas a gente sempre tem uma preferenciazinha, uma sintonia mais fácil com os outros. Ela disse assim: eu tenho mais a proximidade com meu pai. E aí eu interpretei. Tinha a cadela, tinha o irmão, tinha o pai, né, tinha o cachorro, esses elementos que ela trouxe, e aí eu juntei e falei assim: parece que as figuras masculinas são muito importantes na sua vida, né? Ela: por quê? É porque quando eu falo qualquer animal, você fala cachorro, quando na verdade você tem uma cadela.
Quando eu pergunto quantos anos sua cadela tem, você faz uma associação de novo com a figura masculina, você pensa na idade do seu irmão, né? E quando eu pergunto para você de quem você é mais próximo, seu pai ou sua mãe, você fala que é do seu pai. Então me parece que as figuras masculinas são referências para você falar do feminino. Ela olhou para mim com a cara assustada e falou assim: professor, você sabe que eu estou fazendo esse curso para agradar meu pai? Então ali a gente já mergulha numa relação de escolhas que podem ser inconscientemente tramadas por conta das referências com as figuras masculinas que ela quer agradar, que são a base dela, que são a referência de ação dela. Né? Então é um exemplo de como a associação livre acontece. E aí que vem a mudança de rumos de Freud. Onde acontecem qual o lugar mais privilegiado dessas associações livres? Qual o lugar onde as mesmas ocorrem de forma intensa e multiplicada e anárquica? Os sonhos. Né? Freud, ele, então, em 1900, quando ele estava com cerca de 44 anos, Freud publica um livro que esse é considerado o início da psicanálise, né, que é a interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos é fruto de um longo período de autoanálise de Freud, que Freud se autoanalisava, analisava os seus próprios sonhos, muitos dos sonhos que aparecem destrinchados, analisados nesse livro são do próprio Freud. Então, seria algo assim inconcebível no modelo científico que nós temos hoje. Né? No modelo científico a gente teria uma série de experiências que problematizariam essa autorreferência, né? Não negando essa autorreferência, mas faria com outras pessoas, né? Teria uma ampla pesquisa amostral, né? Freud não, ele desenvolve a psicanálise a partir de si próprio e de sonhos de alguns clientes dele que apareciam nessa experiência de narrar a vida para ele. Então Freud, ele coleta seus sonhos de clientes dele e constrói uma teoria sobre o inconsciente a partir desse livro de 1900, A Interpretação dos Sonhos. Na verdade, o livro estava pronto em 1899, mas dizem que Freud pediu para o editor colocasse 1900 para marcar o início do novo século. Então Freud não era pouco ambicioso. 44 anos, ele ainda queria ser famoso. E ele sustentava que esse livro seria um divisor de águas, inauguraria o século XX. Né? E foi mesmo. Apesar da pretensão, Freud, ele realmente inaugura o século XX com uma outra concepção sobre o ser humano, né? Que depois se tornou bastante popular, né, no Ocidente, que foi a psicanálise. E esse livro, né, um fracasso editorial, fracasso. Como eu falei para vocês, ninguém lia Freud. Freud era um ilustre desconhecido. Em 6 anos, vocês terem ideia, a Interpretação dos Sonhos vendeu 350 exemplares. 6 anos, 350. Vendeu para uns amigos e uns colegas a mais, né, no máximo. Sabe? E o que foi ótimo para Freud? Que foi ótimo, porque não ser visto, não ser observado e não ser vigiado favoreceu com que ele mergulhasse nas suas teorias sem tantos ataques, sem tantos confrontos. Quando a psicanálise freudiana já tem um séquito de seguidores, uma estrutura maior e um corpo teórico mais coeso, que aí vão vir os ataques maiores, os debates, né? Mas vão ter também valiosos aliados que vão se associar a Freud. Mas esse desconhecimento permitiu com que Freud caminhasse nesse mundo proibido da sociedade vienense, desse mundo dos desejos, dos afetos, das vontades, das sexualidades. Né? Então, assim, o que acontece na interpretação dos sonhos é que Freud vai dizer que o sonho é o discurso do desejo. Tem até uma frase famosa, né, na interpretação dos sonhos, que fala que sonhos é a realização disfarçada de desejo reprimido. Né?
E aí, e os sonhos são exatamente onde as coisas se combinam, onde as associações são mais estranhas. E Freud falava que quanto mais confuso é um sonho, quanto menos compreensível ele é, mais conteúdos inconscientes ele possui. Tá? E Freud ele vai dizer que o sonho se compõe nessa dimensão do desejo. Só que o desejo em Freud, no decorrer da psicanálise, a gente vai ver do desenvolvimento da psicanálise, que o desejo em Freud não é necessariamente um desejo por um objeto. Ah, eu desejo esse lápis roxo. Não é um objeto. O desejo em Freud é o desejo por uma sensação, por uma dimensão, por um estado. O desejo por um estado de ausência de tensão, de ausência de estresse, de ausência de sofrimento. Né? Freud, inclusive, ele vai colocar esse desejo, tem interpretação dos sonhos, ele vai falar sobre o primeiro traço minêmico de satisfação, o primeiro registro de prazer que você tem. E ele vai fazer essa noção do primeiro registro, que é o que nossos sonhos buscam, que é o que o nosso inconsciente busca, esse estado de ausência de tensão, que seria um estado de pleno prazer, onde você termina com as angústias. Freud diz, ele faz alusão para explicar esse primeiro traço de satisfação que vai definir a sua busca na vida, a partir, por exemplo, da comida. Ele diz que quando a gente está no útero da mamãe, né, Freud fala que a condição de útero é viver em um estado de sensação oceânica, né, de plenitude, de ausência de sofrimentos e tensões. Notas que ele está falando isso em 1900, não existia ultrassom, não existia uma fisiologia uterina, né, como nós temos hoje, né, um estudo bem mais apropriado, fala que a vida do bebê não é essa paz toda não. Mas Freud vai falar que esse estado de sentimento oceânico é o espaço que a gente, cada um de nós viveu como sendo nossa plenitude. Porque você não precisava comer, você não precisava beber água, né? Tudo era feito pelo cordão umbilical, né? Você boiava no líquido amniótico, né? Você não tinha choques de luminosidade, você estava eternamente protegido naquela bolha. Né? E esse estado, pro inconsciente, para a construção desse bebê, é um estado de plena felicidade. Você não lembra desse estado porque não é racionalizado. Ele é aqui, ó, ele é sentido como algo que você viveu, algo incrível, mas você não lembra o que é. E quando você nasce, você é expulso desse paraíso, né? Você é expulso desse útero e tem que lidar com as pressões do mundo, frio, calor, e Freud vai falar, tem a fome. E você, um bebezinho lá, que não sabe de nada do mundo, só tem uma sensação ruim, que você nunca teve. E essa sensação ruim faz que você chore instintivamente. Quando você chora, mamãe vem de dar de mamar. Quando mamãe te dá de mamar, você instintivamente também mama, né? E volta de novo ao útero. É como você voltasse ao estado de sem estresse, sem tensão, sem nada. Só que 3 horas depois, aquela sensação ruim volta de novo, que com o tempo você vai dar essa sensação ruim de fome. Né? Você chora outra vez, mamãe dá de mamar. E você volta de novo a um estado parecido com o do útero, só que a segunda vez que você mama nunca é igual à primeira. E a terceira nunca é igual à segunda. E a quarta nunca é igual à terceira. E você passa a vida buscando por uma coisa que você não sabe o que é. Por uma falta, por uma ausência, por um estado de plenitude que às vezes você acha que você vai comprar o carro novo, você vai ter, e depois de uns tempos com o carro, não é bem isso. Você vai comprar aquela roupa nova, nossa, eu preciso dessa roupa desesperadamente, você compra, chega, coloca em cima da cama, não é mais isso. Né? Então você sonha que vai casar, ter um grande parceiro, um grande amor, eu preciso isso para minha vida estar completa, e depois que você casa, não é bem isso. Né? Então o tempo todo você espera viver uma plenitude impossível. Né? Segundo Freud, essa plenitude muito se relaciona com esses estados que nós perdemos.
com esse passado que nós perdemos e tentando recuperar. Então o desejo na psicanálise é sempre um desejo do que já foi, uma vontade de recuperar algo que existiu, né? E nesse sentido, o sonho faz esse papel. Quando você sonha, por exemplo, que seu pai está morto num caixão, significa, Freud fala, sonho é a realização disfarçada de desejo reprimido. Significa que você deseja que seu pai morra? Quando você sonha que está no caixão? Não, não é que você deseja que ele morra. Mas, enquanto ele está vivo, você está em angústia. Você teme perder. Você teme viver o sofrimento da morte dele. E aí você sonha com a morte. Porque, inconscientemente, assim que ele morreu, você está livre da dor. Porque você não precisa mais temer a morte, porque já está morto. São recursos que o inconsciente cria para aliviar uma tensão, para aliviar um medo, para aliviar. Tanto é que você vai, às vezes, vai fazer uma prova e você sonha que você está afundando na prova. Porque assim que você afundou, pronto, você não precisa mais ter medo. O seu medo era afundar, você afundou. Não, isso não é mais um problema, tá? A enfrentar. Você já fracassou, ótimo. Né? Vida que segue. Né? Então esse inconsciente que busca o prazer, que busca a satisfação, que busca o bem-estar. Então a Freud ele vai dizer que tem um movimento do desejo, né, que é um conteúdo latente, um conteúdo que nós não temos acesso direto, um conteúdo que não é dado à consciência. Esse desejo força a emergir e é encontrado com censuras, né? Essas censuras nos sonhos, Freud vai dizer, por exemplo, basicamente dois mecanismos de censura, o deslocamento e a condensação. Então você sonha aquele conteúdo desejante que não pode vir à consciência, que você não dá conta dele, é assustador demais, né? Muitas vezes confuso demais, ou coloca em cena situações que você não suportaria, né, que tem que ser censurado, como Freud pensou na teoria da sedução, né, que um conteúdo ele vem à tona como sintoma, mas não como pensamento, né, não como palavras. Né, o psicanalista dá a palavra esse sintoma, né, mas nos sonhos também funciona algo parecido, vem esse conteúdo inconsciente e tem os mecanismos de censura, né? O deslocamento, por exemplo, é o deslocar daquele tema principal para algo mais secundarizado, né? Algo menos importante. Então você sonha com um castelo, com que você está caminhando no castelo, nossa, está tudo muito lindo, mas o conteúdo inconsciente, aquilo que não pode ser colocado em cena de uma forma explícita, às vezes aparece no sonho como um ratinho, né, que atravessa assim, que parece tem pouca importância no sonho. Mas quando você pensa um rato no meio de um castelo, é um indicador que tem alguma coisa que está não adequada àquela beleza. Algo que é símbolo de esgoto, símbolo de sujeira, símbolo de infecções. Então a psicanálise, em vez de andar pelo castelo maravilhoso, ela vai seguir a trilha do rato. Ela vai seguir a trilha daquele minúsculo, que às vezes o conteúdo que tensiona a pessoa, ele é deslocado por algo de menos importância, que seria o ratinho. Também tem a condensação, tá? Onde elementos de locais diferentes se aglutinam numa mesma pessoa. Por exemplo, você sonha que você atropelou um policial, mas esse policial tem a cara do seu pai. Não, não, parece seu professor. Não, parece o seu tio. Não, parece uma outra pessoa de autoridade. De repente, tem elementos diferentes nesse policial atropelado que falam de diferentes dimensões de autoridades na sua vida. Né? Então a coisa é nublada pelo deslocamento e nublada também pela essa lógica da condensação, quando muitos elementos tomam parte num espaço pequeno, né, de determinada expressão dentro do seu som. Então, assim, esse desejo, essa lógica do desejo, Freud ele irá explorar
de uma maneira mais ampla em 1905, num artigo, um trabalho que ele escreveu, chamado Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Isso em 1905, Freud ele irá discutir, por exemplo, nesses três ensaios. Os três ensaios eles são o seguinte: o primeiro são as aberrações sexuais, o segundo ensaio é a sexualidade infantil e o terceiro ensaio são as transformações da puberdade. Então, se vocês forem ver, o primeiro e o segundo ensaio são escandalosos, né? O primeiro, como aberrações sexuais, Freud vai discutir sobre os caminhos do desejo. Tá? E o segundo, sobre sexualidade infantil, Freud vai colocar o dedo num problema complicado, onde as crianças, ele vai tirar das crianças a aura de anjos, a aura de inocência, e vai situar as crianças numa dimensão de desejo. Nem as mulheres, gente, nem as mulheres de boa família vienense, elas eram admitidas que elas tinham desejo sexual, né? As mulheres das boas famílias vienenses só podiam ter desejo sexual quando estimuladas pelos maridos, porque a boa mulher não pensava em sexo e nada sabia a respeito. E muitas nada sabiam mesmo, nessa proibição. E muitas dessas questões, muitos clientes de Freud, né, eram mulheres, né, onde a sexualidade era um campo, né, não falado, que de repente o consultório psicanalítico virou um grande espaço de colocar as fantasias explícitas em público. E era tanto sexo, tanta coisa calada em termos dessa área, que Freud só pensou nesse aspecto sexual, né, das nossas neuroses. E assim, então nesses três ensaios, o primeiro é sobre as aberrações sexuais. Freud vai colocar em cena um novo conceito, que é o conceito da pulsão. A pulsão é uma intensidade que fica entre o corpo, o somático, e o psíquico. É uma busca por satisfação, é uma ânsia que quer essa satisfação, que quer esse estado de ausência de tensão. Então, a pulsão conversa muito nessa lógica do desejo, como busca de querer descarregar, de querer acabar com uma tensão, acabar com o estresse. Então, essa pulsão é muito parecida, como eu contei para vocês, sobre quando a mãe amamenta o bebê. Ele tem tanto uma satisfação orgânica naquela amamentação, quanto ele também tem uma satisfação psíquica, né? Onde tem uma experiência de prazer que não é exclusivamente orgânico, né? E Freud vai falar que essa pulsão é diferente do instinto. Enquanto o instinto é algo geneticamente marcado para a sobrevivência, instinto de sucção, tal, a pulsão ela não necessariamente se organiza para a sobrevivência. A pulsão se organiza para o prazer. Muitas vezes um prazer que inclusive se impõe à sobrevivência do corpo, né? Então, enquanto o instinto é sobrevivência, a dimensão da pulsão é a busca de prazer. Busca sendo prazer, significando ausência de tensão. Chegar a um estado onde você se alivia, né? Então, por exemplo, quando você está numa atividade sexual, a sua busca é um estado de orgasmo. Quando você chega no orgasmo, o corpo inteiro alivia e você para, né? Não busca mais, para depois começar tudo de novo. A pulsão é isso, esse quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, até chegar a um estado onde o querer acaba, o querer termina, que seria o estado de morte, né? Então, toda pulsão, ela de certa forma é insaciável. E Freud, ele vai dizer que, por exemplo, nós temos uma pulsão por comida, que é a fome. Então, quando você vê a pulsão de comida, você chega em casa
tem arroz, feijão, tal, você fala assim, eu tô com fome, mas não é isso, eu quero alguma coisa gostosa, né? Quando você fala que eu quero alguma coisa gostosa, não quero arroz, feijão, negócio, tudo, isso mata, isso aí, o arroz, feijão, uma carne, né, o brócolis, isso serviria para sobrevivência, né? Mas você quer algo mais, você quer prazer, né? Então, esse prazer aparece, por exemplo, na bebida. Você está com sede, toma água, mas eu não quero só água, eu quero uma cerveja. Sabe? E a cerveja eu tomo sem estar com sede, porque eu quero o prazer do ato de ingerir. Né? Isso é uma pulsão, a busca desse prazer. Você bebe sem estar com sede, você come sem estar com fome. Sabe? Você está com necessidade física para aquilo, você quer o prazer envolvido naquela experiência. A pulsão é essa busca do prazer. E o instinto é para a sobrevivência. E Freud, nesses 3 ensaios da teoria de sexualidade, ele segue as pulsões, segue essa tendência do prazer da experiência humana. E ele vai, por exemplo, a gente pode até situar, né, a questão dessas pulsões a partir dessa busca nossa por um útero, né, por voltar à condição de útero, voltar à condição de plenitude que o útero significou para nós em termos de sensações. Tem até uma música da Rita Lee, onde ela conta dos problemas do mundo, das dificuldades do mundo e tal, e o refrão é: quero voltar invisível para dentro da barriga da mamãe. Né? Ou quando você está angustiado, quando você está muito triste, triste como não tem jeito, quando de noite me dá vontade de me matar, quando diz Manuel Bandeira no livro, no texto dele, né, poema Vamos Embora, Papa Sárgada, né? Quando você está muito triste, você entra em posição uterina, você abraça as pernas, você encolhe, né? Que é um movimento corporal para voltar a um estado regressivo, né? Onde você não pensava, não tinha problemas, não tinha vontades para além daquilo que você vivia, para além da plenitude que você habitava. Né? Freud, inclusive, vai falar que todos os nossos sonhos de paraíso, todos os nossos sonhos de vida depois da morte, né, de céu, são projeções do universo que nós perdemos no útero. Né? Ele vai trazer toda tentativa de recuperar esse universo perdido. E a pulsão é isso. É esse movimento que busca satisfação. Essa pulsão te coloca no mundo, te coloca no estado de querer, uma vontade de ter as coisas. Né? É um querer, é uma vontade, é uma necessidade. É igual a música dos Titãs, chamada Comida, onde é que eles cantam desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade. Isso é a pulsão. É um desejo que gera uma necessidade, que gera uma vontade. E você quer, e quando tem, nunca é suficiente, que você quer mais. Então, assim, essa pulsão, Freud ele vai dizer que ela tem a pulsão por comida, ele vai chamar de fome, né? E a pulsão sexual, Freud vai chamar de libido. E essa pulsão sexual, ele tem uma variação do objeto e do alvo. Sabe? O objeto e o alvo do sexo é a reprodução. Né? O objeto é a genitália do sexo oposto e o alvo sexual é a reprodução. Né? Seria biologicamente essa construção de Freud, porque o grande objetivo da vida é reproduzir. Biologicamente, para manter a espécie, seria reproduzir. Só que nessa pulsão, tem tanto desvios do objeto quanto desvios do alvo. E aí que o primeiro ensaio, aberrações sexuais, são esses desvios, onde que Freud vai chamar de perversões, que são outras versões de prazer, né, que estão dentro da experiência humana. Que você não busca apenas sobrevivência, você busca prazer. E essa lógica do prazer que é a lógica das pulsões. Então, o objeto sexual
Sabe? Por exemplo, você pode, as alterações do objeto sexual, o desvio, por exemplo, pode ser a homossexualidade, onde você busca o mesmo sexo na outra pessoa. Pode ser a pedofilia, onde você busca a criança, o sexo da criança, que não gera reprodução. Né? Pode ser zoofilia, atração por animais, onde você busca o sexo com outro animal que não gera reprodução, você busca o algo sexual do outro animal. Né? Então, assim, pode ser do objeto, pode ser uma calcinha, né? Onde você pega a calcinha de uma mulher e aquele objeto calcinha, que é o seu grande busca, né? E junto com a mudança do objeto, tem mudança do alvo sexual, né? Porque a mudança do alvo sexual, do objetivo sexual, mudança que não é mais a reprodução. Então, todo objetivo que não é uma reprodução é uma perversão. Né? Então, por exemplo, todo ato sexual tem perversões. Por quê? Porque você precisa beijar. O beijo é uma perversão sexual, porque o beijo não necessariamente é a reprodução. Né? E as pessoas beijam, tiram prazer de partes do corpo que não necessariamente são as partes reprodutivas. Né? Então, por exemplo, o beijo é uma perversão sexual, o sexo oral, o sexo anal, sabe? A pornografia, que eles vão chamar de escopofilia, né? Que pornografia, nós temos desenhos, negócios, né? Gráficos, filmes, né? Onde você tira o prazer vendo. O prazer não está mais no ato que vai gerar a reprodução. O prazer está no olhar, né? Então você vê. Prazer ver. O sadomasoquismo, onde tem a relação com a dor, né? Com objetos também que envolvem experiência. Agora, Freud ele vai falar que essa busca do prazer humano é um grande espectro. E ele não vai dizer que isso daí é uma doença, um erro. Ele vai dizer que é algo da natureza das pulsões, dessa busca do ser humano por prazer. E nessa busca do prazer, o ser humano cria inúmeras variações. Tem gente, por exemplo, nesse campo das perversões, que é outras formas de prazer, ele gosta das fezes. Ele coloca a pessoa para defecar na frente dele, porque ele gosta de ver as fezes. Né? Então, esse espectro, que imagina, isso é 1905, que Freud está fazendo um mapeamento dessas perversões. Tá? Então, isso em 1905, numa sociedade vienense, onde essas coisas não são ditas, mas existem em todos os lugares, mas não são faladas. E o que não é falado, como diz Stefan Zweig, é imaginado. E o que é imaginado é muito mais amplo do que um fato em si. Né? Então esse desenvolvimento, ele coloca em cena essa dimensão do prazer. E essa dimensão do prazer, Freud ele vai estender essa dinâmica para a sexualidade infantil. Né? Freud, como eu falei, ele vai colocar a amamentação, ela é tanto um ato instintivo como um registro psíquico de prazer. Então Freud vai dizer, inclusive, aqui eu destaquei aqui, que mamar no seio materno é o ponto de partida de toda a vida sexual. O protótipo ímpar de toda satisfação sexual subsequente. Né? E aí Freud, por exemplo, vai falar que o ato de mamar ele vai dar o nome de, pelo menos os tradutores deram, né, de chuchar, que seria sugar com deleite. Você não apenas suga pelo leite, você suga pelo prazer. O físico e o prazer se comungam. E essa questão do chuchar com deleite, sugar com deleite, né, desse chuchar, está envolvido, por exemplo, em todas as questões que envolvem a sua oralidade. Beijar, comer, beber, fumar, sabe? O primeiro espaço de prazer que você tira do mundo vem pela boca. Né? Como a criança, o bebê, explora o mundo pela boca.
Então, Freud ele vai dizer que o bebê ele tem uma experiência onde o corpo inteirinho é uma zona erógena. A criança ela explora e quer tirar prazer do próprio corpo numa experiência chamada de autoerotismo. O que faz com que Freud, nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, em 1905, ele disse que a criança é uma perversa polimorfa. Né? Ou seja, perversa, diferentes versões, né, meios, né, de prazer, polimorfa, que em várias formas de tirar prazer. Chupa-se o dedão, chupa-se o braço, chupa-se o dedo, sabe? O corpo da criança é uma grande zona erógena. E nessa lógica do corpo da criança ser uma grande zona erógena, Freud ele vai seguir os caminhos pelos quais esse prazer atravessa o corpo, que ele vai falar que são as catexias da libido. À medida que a criança cresce, esses locais de prazer vão se deslocando pelo organismo da criança e a criança vai tirando prazer de diferentes áreas. Né? Então, o primeiro local que Freud vai falar, né, desse prazer é chamado fase oral. Né, que é de 0 a 2 anos, ele vai colocar assim, que essas fases, gente, são, para Freud, nos 3 ensaios das teorias de sexualidade, são hereditárias. Tá? Elas são de cunho universal. Freud fala isso, que isso daí está dentro da condição hereditária da espécie. Olha a ambição do cara. Sendo que Freud nunca viu uma criança. Isso é feito sem experimentos da criança. Isso Freud retira das análises que ele faz com os clientes dele, das autoanálises que ele realiza, mas Freud não era do tipo experimental com a criança, ele vivia assim, ver a criança e fazer as análises. Não. Isso aí é muito de uma produção teórica dele, mas não uma produção empírica. Então, assim, ele fala nessa fase oral, que a base dessa fase é a incorporação, né? Você devora as coisas, você quer engolir as coisas. Então, até frases como o prazer está no comer, né? Então, nossas compulsões alimentares, né? Quando a gente está angustiado, a gente ou come muito ou trava, a gente não consegue comer nada, né? Porque a boca fala muito dessa relação do prazer com o mundo. Né? O beijo, né, como eu disse, a bebida, são todos experiências que partem como efeitos, né, dessa nossa oralidade, dessa nosso prazer, sendo que no início a libido está muito focada na experiência da boca. Né? Então, até expressões, né, sexuais, né, uma pessoa vai, eu vou te comer, né? Então, assim, eu vou te devorar, porque o comer tem a ver também com a relação de prazer, né? De ter um tipo de prazer que se fantasia muito a experiência sexual como algo que te chega a uma plenitude, a um estado de gozo eterno, né? Como dizia Santo Agostinho, no livro chamado Cidade de Deus, ele fala que estar na presença de Deus é ter um gozo eterno sem fim. Né? E esse gozo é vivido como um pequeno relâmpago desse gozo, por exemplo, tem na experiência sexual, que você tira do seu corpo esse gozo, e a ânsia de querer repetir esse gozo, repetir, de uma forma intensa. Né? Então, tem esse primeiro momento que a libido fica na boca. Depois, a partir dos 2 anos de idade, essa libido ela passa para os esfíncteres, né, que é o controle do xixi. Os esfíncteres são ductos de controle, né, do corpo, onde você controla o xixi, o cocô. Já é esperado que uma criança de 2 anos e meio, por exemplo, ela tem esse controle dos esfíncteres. Não faça xixi na cama, não faça cocô a qualquer hora, começa a tirar a fralda, né, a partir de 2 anos e pouco, já começa a desfraldar as crianças, é um processo de aprendizado de controle, né, do xixi e do cocô. E esse controle dos esfíncteres para Freud a libido ali, ela é muito importante porque esse controle dos esfíncteres fala de controle inclusive da vida. Né?
qual a relação de controle das coisas por parte da criança e também por parte de você. Você nota uma coisa, quando você está nervoso, tem uma prova, tem uma avaliação, tem alguma coisa que te coloca numa situação de ansiedade, muitos de nós vão parar, vão fazer cocô, vão ter piriri, vão ter dor no estômago para beber. Outros não, ou você vai ver seu namorado pela primeira vez, vai na casa do seu namorado, namorada, vai ficar lá uma semana, é capaz de você ficar uma semana sem fazer cocô, né? Trava, porque tem uma exposição, né? Tem uma intimidade lá colocada em cena que você está sob uma tensão. Então tem a questão da relação com o cocô, sabe? É uma relação com o controle das coisas, com o domínio das coisas. A sensação de perda desse domínio também pode ser traduzido na questão dos nossos esfíncteres, né? Depois, com 5 anos, Freud fala que aparece a fase fálica, onde acontece uma fase com mais ou menos 5 anos, onde a criança descobre, segundo Freud, a diferença anatômica entre os sexos. Lembrem que o corpo é proibido, sabe? A gente está falando de uma Viena de 1905, o início do século, a sexualidade não é discutida e o conhecimento do corpo do outro é uma proibição. Então Freud fala que, segundo a psicanálise freudiana, as crianças, elas imaginam que todas as pessoas têm órgãos sexuais masculinos completos. Tanto as meninas quanto os meninos acreditam que as suas mães e pais têm pênis, tal, não existe ninguém sem pênis. O pênis, na psicanálise freudiana, é o definidor da verdade, da força, da realidade, né? E, segundo Freud, com 5 anos, as crianças descobrem que, principalmente o menino, descobre que tem gente sem pênis, que são as meninas. E as meninas descobrem que tem gente com pênis, que são os meninos. Alguém tem uma mangueirinha, alguém não tem a mangueirinha. E os meninos, para Freud, eles, nesse momento, com 5 anos, eles veem que alguém perdeu essa mangueirinha, né? E alguém é castrado, né? E aí, por isso que essa fase fálica é que Freud situa, por exemplo, o complexo de Édipo, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Então Freud fala que essa descoberta anatômica dos sexos envolve a descoberta que tem pessoas que são castradas, que não são totalmente potentes, ou seja, as meninas, né? E que o menino em questão, por medo de ser castrado, ele abandona a vontade dele de ter a mãe só para ele. Então, 5 anos de idade ocorre o medo da castração no complexo de Édipo, né? Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. E Freud fala que isso é hereditário, independente da cultura. Todos passarão por a mesma dinâmica de medo da castração. Depois ele fala que tem uma parte de latência, onde esse desejo, essa libido não se movimenta tanto, os meninos ficam por um canto, as meninas por outro, não se misturam, menina não brinca com menino, menino não brinca com menina, cada um no seu cantinho e tal, e depois vem lá para os 11 anos a fase genital, onde a criança começa a tirar esse investimento da libido do próprio corpo e começa a investir no corpo da outra pessoa. Busca-se o pai e a mãe na outra pessoa, mas aí para realizar uma vontade sexual, né? E assim, até reconcilia-se com os pais, né? Em termos dos conflitos, né? Que o pai é visto como aquele que corta, né, a possibilidade de prazer, tal. Então há um investimento social na pessoa, nessa libido, ele parte para a sociedade em vez de ficar preso exclusivamente na dinâmica do próprio corpo, né? Então assim, você vê essa questão do desejo, o deslocamento disso daí em termos do movimento inconsciente, né, que Freud ele vai colocar como sendo ele vai elencar nesses ensaios. Você encontra na internet os 3 ensaios sobre teoria de sexualidade, né? Ele discute inclusive a homossexualidade, nisso aí que ele vai chamar de invertidos. Ele não vai dar o nome de homossexual, ele vai explicar, por exemplo,
como acontece essa inversão? Ele vai dizer que, por exemplo, um menino que vive muito com uma figura feminina muito forte, né? Uma figura com pênis. Uma figura feminina forte é uma mulher fálica. O falo tem a ver com pênis, né? E o pai, muitas vezes, ele pode estar até presente, mas é uma figura masculina fraca, frágil. É um pênis frágil, no sentido que quem define é a força dessa figura feminina. E, segundo Freud, às vezes esse menino ele fica apaixonado pela mãe. Tá? E como a mãe é uma figura forte, né, ele quer ser amado por um outro homem, como a mãe é amada também por um homem. Né? Então, essa identificação com a figura feminina. Freud até fala assim que ele tem uma regrinha, né? Mãe fálica, pai ausente, a possibilidade da experiência homossexual na criança, né? Uma criança homoafetiva. Né? Isso aí são pensamentos freudianos, né? Que colocam essa relação com o local do pênis, com o falo, com a sexualidade infantil, com as relações afetivas de admiração e de desejo da criança pelos seus iniciais figuras de afeto, que são seus pais. Né? Então tem essa discussão inexistente até então. Né? Freud tinha um grupo que se reunia, um grupo de amigos, né, que se reunia semanalmente, onde eles debatiam essas teorias. Freud apresentava essas teorias para os colegas, né, os colegas conversavam, inclusive falavam dos próprios filhos. Né, Freud até testava, de certa forma, nos casos que os colegas contavam, né, sobre essa experiência das crianças, se tinha a ver, o que ele estava discutindo, né, com a teoria da sexualidade dele, infantil. Mas, como eu falei, Freud nunca analisou uma criança. Nunca analisou a criança. Quando ele analisa essa criança, ele analisa por tabela. Né? Porque enquanto ele estava discutindo, depois que ele construiu essa teoria dele de sexualidade infantil, né, com todas essas fases de desenvolvimento, um colaborador dele, uma pessoa que participava dos grupos de discussão, conta o caso de filho dele, de 5 anos, que foi um caso que entrou para a literatura psicanalítica, é o caso do pequeno Hans, né? Um menino que tinha fobia de cavalo, né? Ele tinha medo de cavalo, e Freud analisa esse medo de cavalo dele dentro dessa questão do Édipo, que a gente vai ver daqui a pouco, dessa questão da relação com o pai, do enfrentamento com o pai, onde o cavalo representa o pai que cai, e o menino tem culpa porque ele tem a desejar a morte do pai para ter a mãe, só para ele. Mas Freud nunca foi encontrar esse menino adulto, sabe? O que Freud sabia do pequeno Hans era o que os pais contavam. E tem todo um estudo de Freud para provar essa teoria dele da sexualidade infantil a partir do relato dos pais de Hans. Né? Então tem um pequeno Hans que mostra isso. Mas assim, como eu falei assim, eu não apresentei o complexo de Édipo ainda, mas o complexo de Édipo já é discutido em 1900, no livro Interpretação dos Sonhos. Freud já fala de complexo de Édipo. Né? Então o complexo de Édipo, ele em todo o desenvolvimento da obra psicanalítica, ele é revisitado por Freud, em diferentes momentos, diferentes trabalhos que ele publica. Né? Porque o complexo de Édipo é um conceito muito significativo, muito importante para a organização psíquica e a organização da sociedade, sabe, segundo Freud. Tá? E assim, tanto é que até o inconsciente inconsciente. O consciente inconsciente passa também por mudanças na lógica freudiana. Freud não começa logo de cara aquele inconsciente apresentado na interpretação dos sonhos. Ele sofre contínuas revisões. Por exemplo, Freud começa a colocar o inconsciente, a primeira topologia, a primeira distribuição do inconsciente, do aparelho psíquico, né? Freud, ele, se não me engano, é 1915 que ele faz essa primeira topologia, onde ele coloca três locais, que é o consciente, pré-consciente e o inconsciente. E ele faz tipo um iceberg, onde o consciente é o topo do iceberg, aquilo que está acima, o pré-consciente é aquilo que está imediatamente abaixo desse topo, e o inconsciente é todo o que está escondido
do oceano. O que você vê do iceberg é só uma partezinha. E você acha que essa partezinha é o iceberg inteiro, né? Quando grande parte desse iceberg, a verdadeira experiência desse iceberg, ele está nas profundezas do oceano. Essa imagem com o iceberg é a primeira topologia que Freud fala. Consciente, pré-consciente, aquilo consciente, aquilo que nós vivemos todo dia, né? Nossas racionalizações, nossas percepções. O pré-consciente é aquilo que está na ponta da língua, sabe? Nossa, um esforcinho, você lembra? E o inconsciente já é aquilo que muitas vezes traz dinâmicas, processos, experiências, sensações que interferem no pré-consciente, interferem no consciente, mas que muitas vezes nós estamos completamente ausentes de que pode ser. Né? Mais tarde, Freud ele vai apresentar uma segunda topologia do aparelho psíquico. Né? Porque, por exemplo, esse inconsciente de Freud, na primeira topologia, ele tem algumas propriedades importantes. Esse inconsciente ele é ausente de cronologia. Né? Então, algo vivido com 5 anos de idade pode voltar aos 90 anos de idade intensamente, sabe? Como se fosse ontem, como se fosse agora. Sabe? O inconsciente ele não tem necessariamente assim, o tempo passa e tudo se resolve. Não. O que é vivido numa época, ele mantém a vitalidade, mantém todas as cores, tá? Que pode emergir em qualquer época, em qualquer tempo. Também o inconsciente é ausente de contradições, tudo pode. Sabe? É um grande sim para tudo. Né? As combinações anárquicas, combinações esdrúxulas, sabe? O inconsciente não existe a dimensão da censura, não existe um não. Né? Então é regido pelo princípio do prazer, princípio da satisfação, princípio de tudo posso, tudo quero e tudo desejo. Né? Então tem essa esfera. E esse inconsciente, ele aparece numa segunda topologia, segundo estudo de lugares, anos mais tarde na obra de Freud, onde Freud muda o nome desse inconsciente para id, baseado, como eu comentei com vocês, nesse livro aqui. O livro disso de Georges Grodeck, onde Grodeck ele vai chamar de isso, esse inconsciente. O inconsciente em francês ele chama ça, você cedilha a, que significa isso. E isso é o indefinido. Este, aquele, aquilo, são coisas que você define. Isso é o estranho. Né? E Grodeck ele vai desenvolver, né, um conjunto de cartas onde ele vai falar sobre isso, essa coisa que a gente não consegue capturar, mas que fala dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa ânsia. Então Freud ele vai pegar de Grodeck esse isso, né, que vai chamar de id, para falar desse inconsciente, que é o reservatório da libido, do desejo, do princípio do prazer. Né? Esse id, né, ele vai conversar com o ego. O ego seria um local de angústia, seria o nosso eu. Nosso eu que tem que administrar essas exigências do id, essas cobranças do id, né? Esse querer do id. E esse eu também, ele tem que administrar uma outra instância inconsciente que Freud criou, chamado superego. O id é o espaço do prazer. O superego é o espaço da lei, é o espaço da censura, é o espaço da ordem. Tanto o superego quanto o id são dimensões inconscientes das pessoas. Né? Então, o superego ele coloca a necessidade de perfeição, sabe? O predomínio é o local do predomínio do ideal, da ordem, da norma, né? E o id é do prazer. Então, um fala assim, eu quero, que é o id. O superego não pode, sabe? Tem a censura. E você lá no meio, entre duas forças que te puxam de um lado para outro, que lembra São Paulo apóstolo, né? Quando ele dizia que tudo posso, o id, mas nem tudo me convém, o superego.
né? Então eu não posso tudo, eu quero muita coisa, mas não posso tudo. E o ego, ele está nesse campo de tensões, nesse campo de confronto entre o desejo de tudo querer e o não, a culpa, né, a vergonha, né, a censura. E por isso que nós nos tornamos sujeitos neuróticos, né? Porque a neurose fala desse tipo de sofrimento, fala desse tipo de culpa, fala desse tipo de angústia. Então, enquanto o id é regido pelo princípio do prazer, o superego é regido pelo princípio do ideal, né, da perfeição, de como você tem que ser, que não pode decepcionar, né, tem que ser perfeito, tal. O ego é o princípio da realidade. E essa realidade é tensão, essa realidade é frustração, essa realidade é angústia, né, entre o que você deseja e o que você deve ser para não decepcionar as pessoas, né, essas coisas, né. E aí, e a importância do complexo de Édipo nisso tudo? Como falei para vocês, o complexo de Édipo é um elemento pensado por Freud desde a interpretação dos sonhos. Tá lá o complexo de Édipo, vai lá na interpretação dos sonhos, vai ver um calhamacinho bom. Só que hoje é um best-seller, né? Apesar de ter sido um fracasso editorial, então se você tem pretensões a escritor, persista, né? Quem sabe você se torna um Freud, né? Em termos de ignorado no princípio e aclamado depois. Ainda que criticado, né? Que pelo menos quem te critica fala de você. O pior do que ser criticado é ser esquecido, né? Então, como dizia Madonna, falem mal, mas falem de mim, né? Então Freud, ele muito cresceu a psicanálise porque falavam muito mal de Freud. Freud foi atacado como imoralista, como pervertido, né, tal. Mas ele entra para a posteridade como uma pessoa que entra num território completamente inexplorado, né, que é do prazer, né, humano. E dentro dessa lógica do superego, o superego, a gente tem o id, que é o inconsciente, a gente tem o ego, mas o superego é o efeito das produções de Freud em torno do complexo de Édipo. O complexo de Édipo, como falei, aparece logo na interpretação dos sonhos e é uma referência à lógica teatral com que Freud pensa o inconsciente. Então Freud, ele traz o teatro grego como uma referência do inconsciente universal, né? E nesse teatro grego, contando rapidinho a história, Édipo nasce no filho do rei Laio e Jocasta, e ele é levado para um oráculo, né, que seria um vidente, e esse vidente fala que esse menino está predestinado a matar a matar o pai e possuir a mãe, né? Então os pais assustados lá mandam esse menino embora do reino, né, até para o cara mata esse menino e tal. Só que esse menino é entregado a uns camponeses, se não me engano, depois esses camponeses passam esse menino para os reis de uma terra distante. Édipo cresce e o próprio Édipo vai consultar o oráculo, né? E nessa consulta ao oráculo, Édipo, ele é revelado a ele que a mesma coisa que o oráculo antigo tinha falado, que ele estava predestinado para matar o pai e possuir a mãe. Ele, que não sabia que era adotivo, fica desesperado com essa informação e vai embora do reino, porque ele não quer matar o pai dele, e muito menos possuir a mãe dele, né? Uma proibição. E Édipo, ele saindo do reino, no meio do caminho, ele encontra o rei Laio, não sabia que era o rei Laio, os dois têm uma rusga, e Édipo mata o rei Laio, sem saber que era o rei Laio, né? E ele entrando em Tebas, né, que é exatamente o reino de Laio e Jocasta, né, tem a esfinge, né? E a esfinge fala, se você me decifrar, você vai ter o direito de ter a mão da rainha Jocasta em casamento, da rainha viúva, né? E a esfinge questiona Édipo, qual é o animal que no início, pela manhã anda de 4 patas, no meio do dia anda de 2 patas e à noite anda de 3 patas. Aí Édipo sabiamente fala o ser humano, né? Porque engatinhando, depois com 2 pernas, depois com bengala, terceira pata, né? E aí ele toma a Jocasta em casamento, tem filhos com Jocasta tal, e cai um conjunto de pragas sobre o reino. E é dito que as pragas só vão acabar quando o assassino do rei Laio foi descoberto, né? E aí que está a tragédia grega nessa história, onde quando se descobre que o Édipo matou Laio, e que ele era filho de Laio de Jocasta, e que ele teve a mãe,
sabe? Sexualmente, Jocasta se mata, Édipo fura os olhos de culpa, né? E é uma tragédia mesmo, né? Então, nesse sentido, Freud ele conta, né, dos sonhos dele, quando criança, que a mãe está com ele, lembra? A mãe era muito mais jovem que o pai, sabe? O menino com super admiração pela mãe, a mãe está com ele e que o pai a chama para dormir com ele, cortando a fusão mamãe e filhinho lá. E Freud disse que sentiu raiva do pai, porque o pai, vontade de matar o pai, porque o pai tirava a mãe dele. Obviamente, Freud adora mitos, tá? Especialmente os mitos gregos. Se você fosse ver o consultório de Freud, ainda montado lá em Londres, você vai ver um conjunto de estátuas gregas, tal. Ele colecionava essas mitologias. E Freud ele relaciona imediatamente com o Édipo, né? O teatro de Sófocles, né? Édipo Rei. E começa a postar o complexo de Édipo, que é extremamente organizador do psiquismo, porque Freud fala que a criança é essa dimensão do id, essa dimensão do inconsciente, essa dimensão do desejo. A criança quer. Só que tem que entrar um não. Esse não é o pai. O pai é o que corta. Aí quando a criança, lembra lá no desenvolvimento infantil, né, das fases do desenvolvimento psicossexual, com 5 anos de idade, Freud fala que a criança descobre que tem gente sem pinto, que são as meninas. E segundo Freud, esse menino que quer a mãe rapidamente descobre que tem gente que pode ser punido tendo o pênis cortado. E os meninos sempre sofrem essas brincadeiras. Ó, o seu passarinho vai voar aí, ó. Vou cortar seu peru fora. Sempre tem umas brincadeiras de castração com essas crianças. E a criança que imagina que todo mundo tem pênis completos e encontra gente sem pênis, ele começa a temer que o pênis dele também seja cortado, especialmente pelo pai, que é muito mais forte e poderoso que ele, se ele contestar a autoridade paterna. Então, segundo Freud, nasce aí a primeira grande lei, a proibição do incesto. Essa proibição do incesto, ela nasce com o medo da castração, né, que seria a resolução do complexo de Édipo, é quando a criança, por medo dessa castração, ela abandona as ambições de confrontar a lei, confrontar a ordem, confrontar a palavra do pai, sabe? E aceita que ela não pode tudo. Então ela aceita a experiência de frustração do seu desejo. Essa condição de você aceitar a experiência de frustração do seu desejo, essa condição de você não poder tudo, de você ter um não ao desejo, é a condição também de convivência social. Porque a convivência social, ela é necessária que você passe pela castração. Que ela passe por essa experiência de que você não pode todas as coisas, que você não é o centro do mundo, o centro do universo, existe o outro, existe o não que o outro traz para a sua vida. Né? Então Freud fala que esse não social, essa proibição do incesto, funda o núcleo do superego. E esse superego é o que vai permitir que você entre na cultura. Porque você, para estar com o outro, você tem que reconhecer que tem gente que não é você. Tem gente que não pensa como você, que você não pode matar quem não pensa como você, que o mundo não é a sua cara, o mundo é diverso, que tem várias maneiras de existir, e essa condição de você aceitar que não pode tudo, que você não pode impor seus desejos a tudo, é a condição de você viver em sociedade. Então, aí que Freud ele faz um salto da clínica individual para uma teoria social. Ele vai dizer que o complexo de Édipo organiza não apenas o indivíduo na família, organiza a cultura. Tá? Então, inclusive, os antropólogos de orientação psicanalista, eles vão procurar em diferentes culturas o complexo de Édipo. Como diferentes culturas organizam o não, organizam a proibição do incesto como esse primeiro não social que funda a condição de sociedade, de cultura. Então aí Freud ele passa de uma terapêutica para um pensar sobre a condição humana. A ambição do cara foi violenta. E esse pensar sobre a condição humana interfere até hoje a diferentes áreas do conhecimento, diferentes áreas da filosofia, da antropologia, da sociologia, da psicologia, sabe?
das artes, interfere na maneira de pensar. Então, assim, essa relação do Édipo como um não, ela te constrói enquanto indivíduo sociável. Né? E assim, uma coisa muito importante nessa... e você me pergunta, e as meninas? Como as meninas passam por esse Édipo, já que elas já não têm o pênis? E aí é o lado da psicanálise mais machista. Né? Primeiro, a psicanálise já pensa que todo mundo já tem pênis. Né? Então já coloca o primado do masculino como sendo a referência de toda a organização social. Ok? Isso aí é a concepção de Freud e a gente tem que pensar que ele está num tempo. Tá? Stefan Zweig, por exemplo, no livro que eu mostrei para vocês, ele fala que eles, quando adolescentes, eles não se importavam com as meninas, porque preocupar com sexo oposto, essas coisas, é preocupar com futilidade. Para eles, as meninas eram fúteis, eram bobas, né? E as meninas eram preparadas para serem menos que os homens. Não era admitido essas mulheres saber sobre o próprio corpo, imagine saber além, né, do que os homens sabem. Né? Então é essa mulher que Freud está falando. E Freud vai dizer que a menina, ela nunca resolve totalmente o Édipo. Que resolver o Édipo é saber dos seus limites. Sabe? É saber lidar com as frustrações. Né? Você resolve o Édipo, você tem a noção de um não bem claro e você é obrigado a viver essa impotência, essa frustração. Né? E ser mais objetivo com as coisas. Né? Então, não posso, nem tudo posso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, é ser mais racional, né, com as coisas. Freud vai falar que as meninas nunca passam por isso, né? Elas vão ter raiva da mãe, porque elas vão achar que a mãe não deu pênis para elas, né, e vão admirar o pai. E elas vão dizer, Freud vai dizer que a menina vai substituir a vontade do pênis pela vontade de ter um filho. Então a menina vai brincar de boneca, vai montar de casinha, não por uma questão social, uma questão hereditária, psíquica, de ser mãe, sabe? A condição de ser mãe seria algo biologicamente determinado na menina para ela realizar a vontade do pênis perdido. Então ter o filho é ter um pênis. E ela treina isso, por exemplo, com bonecas. Ela vai deslocar. Só que como as mulheres nunca vão ter uma resolução tão grande do Édipo, elas também nunca vão ser tão racionais. Então Freud vai falar que as mulheres não são boas gerentes, líderes, presidentes, CEOs, né? Não são boas isso porque elas são muito emotivas. Porque elas não fazem análises mais racionalizadas, porque elas não passaram por essa questão edípica. Né? E aí, mas tem a psicanálise também, só o último tópico, né, que eu acho importante falar aqui. Freud vai colocar também dentro dessa questão do desejo, dentro da questão dos deslocamentos, né, dentro dessa questão de como das pulsões, como a gente busca realização, ele vai trazer um tema muito importante, que aí funciona, e aí que é um dos elementos que eu acho mais significativo quando a gente pensa em sala de aula, em educação, essas coisas, né? Porque ele traz o desejo, ele traz a discussão sobre um outro universo que nós temos, que é o universo inconsciente. Isso aí afeta efetivamente as questões educacionais, porque se tem uma pulsão sexual, se tem a pulsão por comida, tem a pulsão pelo saber, né? Você também, a questão de querer saber tudo faz parte de suas buscas de onipotência, né? Então tem a pulsão até pelo saber. Mas Freud ele vai trazer um tema que é muito importante e é instrumental para a gente discutir dentro das relações humanas, que é a transferência. Né? A transferência é o ato de deslocar algo de um lugar para o outro. Transfere algo de um lugar para o outro. Dentro da prática, a hipnose, você transfere uma determinada paralisia. Né? A menina está com a paralisia na mão, Charcot transfere a paralisia para o outro braço. Está com a paralisia no braço, transfere para o outro braço, mostrando que ele pode... O problema da paralisia não é fisiológico. Então, por exemplo, você tinha transferência nas induções hipnóticas, que você fazia passear, né? Aquele problema, aquela dor e tal. Então mas só que Freud, ele começa a encontrar essa transferência na clínica
primeiro como uma resistência das pessoas, né? Inicialmente, ele considerava essa transferência como uma resistência à análise, quando, por exemplo, a pessoa ficava apaixonada por ele. Sabe? Tinha uma cliente dele que queria agarrar ele, uma cliente inclusive, agarrou mesmo, pegou Freud. Mas em vez de assustar, ele começou a analisar o que acontece para essa pessoa se apaixonar por mim, que ela não me conhece, ela não sabe nada a meu respeito, mas está toda apaixonada, toda encantada. E aí Freud vai analisar que a pessoa está transferindo um afeto de uma figura paterna, por exemplo, ausente para ela, para Freud. Né? Então, como Freud ocupasse esse local, que a pessoa transfere esse afeto e quer realizar em Freud um afeto que é de outro lugar. Então, Freud, pouco a pouco, ele começa a tirar a ideia que a transferência é uma resistência à análise e começa a fazer a análise da transferência. Começa a problematizar com os clientes dele a transferência realizada. Então, ele fala que tem dois tipos de transferência. A transferência positiva, né, que uma é a transferência amistosa e outra é uma transferência erótica, que é considerada positiva também, a erótica. A transferência amistosa é você, por exemplo, me ver como um cara que você projeta ideias a meu respeito, né? Você transfere para mim sensações boas do seu mundo, nossa, de acolhimento que você teve em outros lugares, e você acha que eu sou acolhedor, né? Então você transfere para mim, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, qual é a minha história, você vai transferir coisas do seu mundo, né? E vai relacionar comigo por essas transferências, né? Então tem essa positiva nesse sentido amistosa e tem a transferência erótica, que ela é positiva, mas ela funciona como resistência à análise. A transferência erótica é quando a pessoa quer realizar um ato sexual com um terapeuta, por exemplo. Né, como coloca o terapeuta como objetivo sexual, completar o negócio. Então, isso barra análise, porque o objetivo da pessoa não é mais se analisar, mas ter o prazer dela, né, que muitas vezes é um prazer que fala de uma realização de uma carência de outro lugar. Como eu falei, a realização de a pessoa te tem como uma grande autoridade, quer se sentir plena junto com a sua autoridade e ter um ato sexual com você, ela se sente plena também, né? Então você transfere, você pode sempre ter uma transferência amistosa, uma transferência erótica. Os dois são transferências positivas, porque não há um antagonismo com relação a você, mas a transferência erótica barra o processo de análise, né? E tem a transferência negativa, que também é uma resistência. A transferência negativa é quando você não me conhece, não sabe da minha história, mas você transfere coisas do seu passado, amigo. Por exemplo, você viveu a ditadura de Pinochet, lá no Chile, sabe? E você fugiu da ditadura, foi torturado, tal, e tem ódio a qualquer figura de autoridade. Quando você vai ter aula comigo, eu sou uma figura de autoridade, querendo ou não, a instituição oferece para mim uma chancela, né? Que eu tenho que dar aula. Ainda que eu fale assim, gente, vamos ter liberdade. Eu que estou falando que vamos ter toda a liberdade. Então passa a autoridade por mim, mesmo quando eu discuto que nós vamos ter liberdade. E você que tem dificuldade com a autoridade, você transfere sua experiência de Pinochet para mim. E você vai ter raiva de mim, vai ter ódio de mim, você vai querer me enfrentar todo o negócio, mesmo eu nunca tendo feito nada, porque você transfere para mim essa experiência negativa com Pinochet. Então, as nossas relações, segundo Freud, são relações transferenciais. Nós não amamos necessariamente uma pessoa, nós amamos o que transferimos para a pessoa. Tanto é que você sofre horrores por uma pessoa na sua vida, né? Até que de repente você se apaixona por outra. E de repente você olha assim, nossa, como é que eu sofri por aquilo, né? Mas enquanto você estava com aquilo que te fazia sofrer, você transferia para essa pessoa o sentimento de que ela é tudo, que ela era um deus ou uma deusa na sua vida, que ela te completaria, que sem ela você não viveria. Você transfere essa potência para essa pessoa. Quando você começa o relacionamento com o outro, você transfere para o outro também, né? Mário Quintana, um poeta gaúcho, ele tem um poema chamado Poeminha Sentimental, que ele fala assim, o meu amor é como um fio telegráfico na estrada, onde vem pousar as andorinhas. O fio é sempre o mesmo, as andorinhas é que mudam.
né? Então, esse afeto, essa pulsão, essa busca por uma plenitude, por um estado de ausência de tensão é sempre o mesmo, mas nós transferimos isso para diferentes objetos, né? Então, dentro da sala de aula, dentro da relação professor-aluno, por exemplo, o professor é objeto transferencial. Tá? E ele tem que saber manejar essa transferência, não apenas a transferência amistosa, não apenas a transferência negativa, né, que o aluno, mas também a transferência erótica, né? Porque a pessoa, o aluno, relaciona com algo que ele projeta, né? Que ele desloca para o professor. Por sua vez, há uma dimensão que Freud chama de contra-transferência, porque o professor, o médico, o pastor, ele tem também seus aparelhos psíquicos, suas fantasias, e ele, diante de uma projeção, ele também projeta, sabe, as fantasias dele. Então, se vocês forem ver, Freud fala que nós não vivemos o mundo real. Não existe mundo real, existe um mundo composto junto com os nossos afetos, com as nossas fantasias, com nossas lógicas inconscientes, com nossas buscas pela plenitude, que a gente joga no outro essa fantasia de plenitude, ou a gente joga no outro nossas frustrações todas. Então a psicanálise ele vai dizer que nós não, a realidade ela não é um fato fixo, a realidade é a dança das nossas fantasias, das nossas projeções. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar, assim, muito rapidamente, viu, gente? A psicanálise é um caminho muito interessante, uma discussão muito interessante, não precisa se acreditar nela não, mas o que ela coloca, os temas que ela coloca são muito ricos para a gente mergulhar, explorar determinadas sensações, roteiros, né? E eu gostaria de sugerir para vocês 2 livros básicos, 2 calhamaços, né? Mas vale muito a pena. 2 livros de psicanálise que você vai ficar muito bem servido e que não são livros que pesam demais. Um livro é esse aqui, grossinho assim, você encontra edições econômicas, bem baratinho. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, de Peter Gay. Peter Gay morreu há pouco tempo, um cara genial, um estudioso fenomenal, e ele escreveu esse calhamacinho aqui sobre Freud, considerada uma das grandes biografias sobre ele. E o legal disso aqui é que Peter Gay ele devassa esse mundo íntimo de Freud, né? Devassa essa sociedade vienense, ele contextualiza de uma forma muito rica de onde veio a psicanálise e também traça os caminhos do pensamento freudiano em diferentes momentos do desenvolvimento da teoria da psicanálise. E um outro livro que eu sugiro para vocês é esse livro de Elisabeth Rodinesco e Michel Poulon, chamado Dicionário de Psicanálise. Nesse dicionário de psicanálise, Rodinesco ela analisa diferentes conceitos, ela coloca o resumo de todas as obras, grandes obras de Freud, né? Além de trazer à cena biografias de muitos personagens que rodearam a psicanálise, rodearam a vida de Freud, tramando essa rede de pessoas das mais diferentes construções sociais e políticas que fizeram da psicanálise uma potência do pensamento do século XX. Tá? Então, qualquer coisinha, eu fico à disposição para novos debates. Tá? Um abraço para vocês e espero que tenha contribuído com algo para o aprendizado seus. Tchauzão.